Aleluia, pregar e ministrar a palavra de Jesus no culto, aleluia, de virada de ano. Louvado seja o nome do Senhor. Confesso aos irmãos que eu tentei fugir, eu tentei correr. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu achei que eu não era capaz, quando eu achei que eu não conseguia fazer aquilo que Deus mandou eu fazer, eu pensei em parar. Mas Jesus usou uma missionária para dizer para mim a palavra devocional que foi lida aqui: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te assombres, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou aqui pela honra, aleluia, para a glória e louvor do nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Esther. Grande Deus forte. Livro de Esther, capítulo de número 4. Glória a Jesus. Esther, que se encontra depois de Neemias e antes do livro de Jó. Esther, capítulo 4, versículo 14. Vou ler para adiantar, que diz assim: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Amém? Podem sentar dando glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, no capítulo 25 e o versículo 11 do livro do profeta Jeremias, Deus usa a boca daquele homem para dizer que Jerusalém, a terra dos judeus, ia ser saqueada e queimada. Ele também diz, aleluia, que os judeus daquela terra, eles iam para o cativeiro babilônico e lá passariam 70 anos presos na terra de Babilônia. Deus! E este versículo, aleluia, que eu acabei de ler, ele se enquadra nesse contexto. O povo, aleluia, judeu estava aprisionado na Babilônia. E foi nesse contexto que aconteceu o que eu vou pregar aqui para os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que havia um rei da Pérsia, por nome de Assuero. Esse homem ele era muito poderoso, reinava em 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, 4.000 quilômetros. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem, esse rei, ele era muito poderoso. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que esse homem, esse rei, ele decide dar um banquete para mostrar aos seus nobres, aos seus oficiais, a grandeza do seu reino, quão poderoso aquele homem era. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que ele... Aleluia. E a Bíblia diz que aquele homem, ele executa aquele grande banquete, aleluia, que dura 180 dias, daquele rei mostrando a sua grandeza, o seu poderio, a sua majestade, aleluia. E quando acaba os 180 dias de banquete, ele dá mais um banquete de 7 dias, dessa vez para os mais pobres, porque ele era um rei generoso. E enquanto o rei Assuero estava dando um banquete de 7 dias, a sua esposa Vasti também deu uma festa para as mulheres no palácio real. Aleluia! A Bíblia diz que quando chegou o 7º dia, o dia final para acabar a festa do rei Assuero, a Bíblia diz que ele manda chamar sua esposa Vasti, a rainha, porque ele já estava bêbado e ele queria mostrar aos nobres quão linda era a rainha Vasti, quão formosa, quão bonita era aquela mulher. E a Bíblia diz que o rei manda buscar ela. O rei manda buscar ela. E quando os oficiais chegam lá e mandam um recado dizendo que o rei está chamando, ela não vai.
Por causa disso, a Bíblia diz que o rei ficou furioso e tira ela como rainha. Ela já não é mais rainha. E a Bíblia diz agora que o rei, ele decide arranjar outra rainha, uma rainha bonita, que seja virgem. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o rei agora emite um decreto, uma ordem, que é para todas as jovens bonitas se apresentar no seu reino, na cidadela de Suzã. E lá todas as mulheres selecionadas, aparentemente bonitas, se reúnem. E uma dessas mulheres estava lá. Essa mulher se chamava Esther. Essa mulher, ela não tinha pai e nem mãe, porque os seus pais morreram. E ela era órfã. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o primo dela cuidava dela. Esse homem se chamava Mardoqueu. É verdade, Deus. Mardoqueu era um judeu da tribo de Benjamim. Pobre. Por que pobre? Porque ele era um judeu e estava cativo na Babilônia. Ele era um dos que foram levados cativo para a terra de Babilônia. A Bíblia vai dizer, aleluia, que Mardoqueu agora começa a se preocupar com Esther, porque Esther era órfã e ele cuidava dela. E Esther era muito bonita. Havia um homem que cuidava do harém do rei, e estavam muitas mulheres reunidas ali, mas Esther era diferente. O nome do homem que cuidava do harém, ele se chamava Hegai. Esse homem, quando viu Esther, começou a favorecer ela mais do que as outras mulheres, porque ela era mais bonita. E quando chegou o dia dessas mulheres se apresentar ao rei, para que o rei pudesse coroar a nova rainha, a Bíblia diz que Hegai favorece ela e ela se apresenta ao rei. A Bíblia diz, irmão, que a mulher que fosse ser apresentada ao rei, ela poderia levar qualquer objeto que quisesse para melhorar mais a aparência, o estilo, mas Esther não levou nada além do que Hegai recomendou. E ela vai ela confiante. Quando o rei vê ela, o rei se apaixona por ela e nomeia ela rainha. Louvado seja o nome do Senhor. Aí tempos depois, o texto vai dizer, aleluia, Grande Deus. que o rei Assuero decide honrar um homem. E esse homem se chama Amã. Amã não gostava de Mardoqueu. Sabe por quê? Porque o rei deu um decreto dizendo assim: olhe, todos os nobres têm que se prostrar diante de Amã. E toda vez que Amã passava no palácio real, todo mundo se prostrava diante dele, sinal de respeito. E você pergunta, e Mardoqueu se prostrava? Não. Mardoqueu não se humilhava diante de Amã. E isso fez com que Amã criasse um ódio de Mardoqueu. E ele disse assim: não basta só matar ele, eu vou matar todos os judeus, toda a família dele. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz, aleluia, que Amã pede ao rei para matar todos os judeus. Aleluia. E assim se sucede. Essa lei é decretada e emitida pelo rei. Diante disso, Mardoqueu começa a chorar, porque ele era judeu. Mardoqueu começa agora a se humilhar. Todo o povo judeu ficou em pânico. Louvado seja o nome do Senhor. É aí que eu tenho uma palavra para liberar para a sua vida. Mardoqueu, ele era um homem pobre. Ele cuidava de uma jovem órfã, que não tinha pai nem mãe, mas que veio a se tornar rainha, justamente para um momento como esse, porque ela também era judeia, e ela poderia morrer juntamente com toda a família dela, porque ela era judeia, e não porque ela era rainha que o rei ia poupar ela, não ia. O texto vai dizer que os judeus agora começam a jejuar em favor dela, aleluia, para que ela pudesse comparecer ao rei. Porque segundo a tradição, segundo a lei, nenhum homem, nenhuma mulher poderia comparecer na presença do rei se o rei não chamasse. E já fazia 30 dias que a rainha Esther não era chamada diante do rei. E ela corria o risco de morrer. Mas a Bíblia diz que ela foi. Ela foi e pediu, olha, para que o rei, junto com Amã,
viesse participar de um banquete na casa dela. Louvado seja o nome do Senhor. O rei vai. Quando termina o banquete, Amã sai saltando, pulando alegremente, porque ele era muito honrado. E ele começou a se vangloriar, dizendo assim: rapaz, nas minhas palavras, eu sou muito honrado, porque a rainha me chamou para eu participar de um banquete com o rei. E lá vai ele todo alegre. E a Bíblia diz que quando ele passava, todo mundo se prostrava, ele todo alegre, mas quando ele olha para Amã na porta, o rosto, o semblante dele muda, porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. E a Bíblia diz que Amã agora, aleluia, ele decidiu preparar uma forca de 20 metros para matar Mardoqueu. E lá vai ele se encontrar com o rei para matar Mardoqueu. Sendo que Mardoqueu, ele foi um homem que livrou o rei de um possível assassinato. Mardoqueu ficava o tempo todo na porta do palácio. Ele não era porteiro, mas estava na porta. E Mardoqueu ouviu os dois homens, Bigtan e Teres, planejavam matar o rei. E sabe o que Mardoqueu foi? Foi falar à rainha. Foi falar à rainha. A rainha disse ao rei, mas sendo que Mardoqueu não recebeu nenhum reconhecimento por causa desse livramento que ele deu ao rei. Mas foi escrito, foi escrito no registro das crônicas. E nessa noite que Amã foi falar com o rei para matar Mardoqueu, nesta mesma noite, o rei Assuero perdeu o sono. Ele perdeu o sono. E sabe o que ele pensou? Eu quero ler o livro das crônicas. E qual foi a passagem que o rei leu? Quando Mardoqueu livrou ele da morte. Meu Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E o rei pergunta assim: que reconhecimento esse homem Mardoqueu teve? Que reconhecimento ele levou por ter lhe salvado a vida? Disseram assim ao rei: nenhum. Ele não recebeu nenhum reconhecimento. Aleluia! Nessa hora o rei escuta uns passos. E quem é? Amã. Quando Amã chega na presença do rei, o rei toma a iniciativa e diz assim: ei, Amã, o que eu devo fazer a um homem cujo rei tem prazer em honrar? Ô glória! E Amã, orgulhoso, achando que ele era o único que era honrado pelo rei, ele pensa consigo mesmo: rapaz, não tem nenhum outro homem aqui na cidade de Suzã que o rei tem prazer em honrar, não sei eu. Faz o seguinte, rei, o senhor vai fazer assim, ó. O senhor vai pegar o melhor cavalo, a sua coroa, o seu manto, veste nesse homem que o senhor está dizendo que tem prazer de honrar, e que ele saia nas ruas e o povo gritando: esse é o homem que o rei tem prazer de honrar. Oh glória! Aí a Bíblia vai dizer que a senhora diz assim: vai depressa. Parece que eu estou vendo Amã alegre dizendo: eita, é eu, com certeza é eu. Oh glória, aleluia, Jesus. E eu vejo, aleluia, Assuero termina a frase: vai depressa e faz tudo o que você disse com Mardoqueu. Aleluia! Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele foi. Ele foi, honrou Mardoqueu, foi para casa triste. E depois, enquanto ele estava conversando, a mulher, os amigos, chegam aos oficiais para o segundo banquete. E lá, para resumir, louvado seja o nome do Senhor, ele é enforcado na própria forca que ele preparou para Amã. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Veja bem, os judeus todos estavam preparados para a morte, estavam destinados para a morte. E quem se tornou rainha, uma judeia pobre, mas se tornou rainha. Talvez ela não entendia o motivo pelo qual ela se tornou rainha, mas Deus tinha um propósito para aquele momento. Às vezes Deus coloca aí você em cenários que você não entende, mas Deus tem um propósito. Lembra de Moisés? Olha o cenário que Moisés estava: mar vermelho na frente, Faraó atrás. Olha o cenário que ele estava:
Mas Deus é aquele que provê na minha e na tua vida. A Bíblia diz que ele abriu o mar vermelho e o povo passou. Talvez aí você não esteja entendendo o motivo para que você esteja passando por esse cenário. Mas Deus, ele é o provedor da minha e da tua vida. Eu acredito. E ele tem um propósito para o cenário que você está. Talvez seja uma enfermidade, uma porta fechada, uma preocupação. Aleluia. Mas tem um propósito e vai ser para a glória do nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, será que tem como eu louvar um pequeno hino? Dá tempo? Amém?